Olá pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos passando por uma dificuldade, né? Mas em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada, nós falamos que os senhores feudais perderam o seu poder e, com a perda do poder dos senhores feudais, quem passou a ter o poder foram os reis. E a partir daquele momento, o rei ele centralizou o poder nas suas mãos e ele então começou a transformar em cada país. Os reis transformaram o território que pertencia aos senhores feudais nas chamadas monarquias ou estados nacionais. As monarquias nacionais eram países, eram locais que passaram a serem governados pelo rei e esse estado, o local em que o rei centralizava o poder na sua mão, ele acabava então transformando aquele local em um estado nacional, no que nós iremos chamar depois de países, ou que nós chamamos de uma monarquia nacional, um local que é governado por um rei. E a partir desse momento, lá do século, desde o século XI até o século XV, nós vamos observar que os países então começaram a serem transformados em monarquias nacionais, onde o rei ele passava a governar e criar uma monarquia nacional. A gente vai observar que a partir daquele momento, os senhores feudais perderam o seu poder e essas monarquias nacionais que passaram a serem governados por um rei, o rei agora ele era responsável pela criação de leis, criação de uma moeda, pela criação também, organização da sociedade, pela criação de um exército para lhe defender. E a gente vai observar então que com essa centralização do poder nas mãos dos reis, o rei ele passou a ter um grande papel a ser desenvolvido lá no continente europeu. Então a gente vai observar que em relação à aula passada, eu falei que os países que se transformaram em monarquias nacionais foram 4 países. Nós tivemos Portugal, o primeiro país que acabou com o poder dos senhores feudais e colocou no poder um rei, e esse rei transformou aquela grande fazenda chamada de feudo em uma monarquia, em um estado nacional, em um país independente, onde o rei criava leis, organizava o exército, organizava também uma moeda para todos que viviam naquele território. E depois a Espanha, com o casamento dos reis católicos, de Isabel e Fernando. Vamos ter também a participação da França e depois da Inglaterra. E em seguida, todos os países eles acabaram então acabando com o poder dos senhores feudais e foram transformados em monarquias nacionais. O que é que eu quero que vocês observem hoje? Nossa aula ela vai ser bem rápida, porque o assunto realmente nós estamos finalizando e na próxima semana será outro assunto. Então a gente vai iniciar outro assunto na próxima aula. Vejam aí, pessoal. Nós vamos observar que, com o passar do tempo, a partir do século XV até o século XVIII, principalmente, vamos dizer, a partir do século XVI até o século XVIII, nós vamos observar que o rei ele começou então a ganhar tanto poder que eles então acabaram se tornando absolutistas. E o que quer dizer uma pessoa que é absolutista? É uma pessoa que tem poderes absolutos. Então, vamos dizer que na hora da atividade cai alguma questão perguntando: defina o que é o absolutismo. Vocês vão colocarem: o absolutismo foi um sistema político só e administrativo dos países europeus entre o século XVI e o século XVIII. Ou seja, o sistema absolutista, em outras palavras, podem colocar também, foi um período no qual os reis tinham o poder absoluto. Ou seja, eles mandavam em tudo e em todos. A gente vai observar que do século XVI até o século XVIII,
os reis do continente europeu, eles tinham poderes que eram absolutos. Eles poderiam mandar em tudo, desde as leis, criando a justiça, criando o exército, escolhendo o que seria produzido. Então a gente vai observar que todo o poder estava centralizado, se encontrava na mão do rei. Então a gente vai observar que ele também, por ter todo o poder nas suas mãos, o rei ele não precisava prestar contas a ninguém. Então a gente vai observar que ele tinha um poder absoluto, ele poderia mandar e desmandar na sociedade. E, inclusive era comum de um rei absolutista ele mandar matar também as pessoas. Qualquer pessoa que era oposta ao governo desses reis absolutistas, a gente vai observar que era comum ele mandar cortar as cabeças. Todo mundo se lembra do filme Alice no País das Maravilhas. Não se lembra? Se lembra da rainha de copa, a rainha vermelha. Então a rainha vermelha, a cabeçuda, ela dizia o quê? Cortem as cabeças. Exatamente. Então a gente vai representar o absolutismo, principalmente ele representado na rainha vermelha, a rainha de copas, porque ela representa uma rainha absolutista que realmente existiu no continente europeu e existiram vários reis que eram absolutistas, que mandavam matar, que mandavam prender, que mandavam julgar, que criavam leis, que criavam exército e também mandavam em tudo e em todos. A gente observa que foi muito tempo que existiu o absolutismo. Então a gente vê que o absolutismo vai ser um período no qual os reis tinham poder absoluto, poderiam mandar em tudo e em todos. A gente vai observar, pessoal, que muitas pessoas defendiam que o rei tivesse um poder absoluto. Naquela época, muitos estudiosos, escritores, permitiram com que o rei, diziam que o rei realmente ele era o quê? Uma pessoa enviada por Deus para governar a terra e por isso ele não poderia ser questionado. Então, do século XVI, do ano de 1505 até o ano de 1780, vamos dizer assim, até o século XVIII, muitas pessoas acreditavam que o rei ele tinha um poder inquestionável, porque ele era uma pessoa enviada por Deus para governar a terra e governar todos. Então, assim, a gente vai observar que o rei se tornava realmente absoluto. Ele governava independente da vontade das pessoas. A gente vai observar hoje, bem rapidinho, para não se tornar muito cansativo, que 4 escritores defendiam que ele deveria governar de forma autoritária. Nós temos Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, nós temos também aí Jacques Bossuet e temos também Thomas Hobbes, certo? Então a gente vê que cada um deles tinha o seu poder, certo? Vou tirar esse aqui para a gente não se confundir. Então nós vamos estudar então hoje o escritor Nicolau Maquiavel, porque ele dizia que o rei realmente deveria ser autoritário, uma pessoa absolutista que mandava em tudo e em todos. Jean Bodin, Jacques Bossuet e vamos também ver aqui Thomas Hobbes. Esses eram os 4 então pensadores, né, escritores que definiam que o rei deveria ser uma pessoa autoritária e absolutista. Nós temos aí uma imagem de um rei que representou, foi o rei mais absolutista que aconteceu em toda a história. O nome dele era chamado de Luís XIV. Ele era chamado de o Rei Sol, porque ele só saía na parte da manhã, ele andava todo, bem vestido, saía a parte da manhã, na sacada então do seu palácio, lá no Palácio de Versalhes, na França. E o que é que vai acontecer? Ele então vai ficar conhecido como o Rei Sol, porque ele saía apenas na parte da manhã para se apresentar para os seus súditos. Nós vamos observar que Luís XIV, colocar o nome aqui para vocês se lembrarem, nós temos aí Luís XIV. Luís XIV, então, ele utilizava uma frase bem interessante para representá-lo, que ele dizia: o Estado sou eu. Ou seja,
Isso aqui representa que ele era um rei muito absolutista. Era ele que mandava em tudo e mandava em todos e ninguém estava acima dele. Então a gente vê que Luís XIV ele vai representar então o maior poder absolutista lá na França e ele tinha uma frase dizendo que o Estado sou eu. Eu sou o Estado, sou eu que crio a lei e sou eu também que coloco em prática todas as leis aqui. Então ninguém estava acima de Luís XIV lá na França no período em que ele governou. A gente vai observar, pessoal, que as pessoas que apoiavam o rei absolutista foram vários escritores que apoiavam ele, dizendo que ele deveria realmente governar de forma absolutista, de forma autoritária. Primeiro foi Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Ele dizia: os fins justificam os meios, ou seja, para eu conseguir algo, não importa o que eu vou fazer, o que importa é o que eu vou conseguir, o meu objetivo, certo? Então a gente vê que o rei poderia fazer tudo que ele quisesse, mas ele tinha que conquistar o que ele queria, que era manter a ordem, certo? Ele criou um livro chamado O Príncipe. O Príncipe de Maquiavel. Vocês podem até procurar na biblioteca. Muito interessante. Ele vai ensinar como o rei deveria governar. Thomas Hobbes. Ele criou um livro chamado Leviatã, que é uma cobra, certo? Uma serpente do mar. O Leviatã é um monstro. Ele dizia que o homem é o lobo do próprio homem. Para que as pessoas não se revoltassem contra o rei, a gente vê então que o rei ele deveria interferir na sociedade e colocar ordem, mesmo que ele fosse uma pessoa autoritária, porque o instinto de nós, que somos representados aí pelos homens de forma geral enquanto espécie, nós vamos observar então que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Todo homem tem o instinto de querer ser melhor, de superar o outro, então sempre vai existir a desavença. Para que não exista essa desavença, é necessário então a presença do rei e que o rei ele coloque em ordem na sociedade. Então ele vai criar esse livro chamado Leviatã e ele vai ensinar ao rei que o rei ele deveria mandar. Então esse livro ele começou a distribuir pela Europa, incentivando as pessoas a lerem e mostrando que era necessário que todos obedecessem ao rei, porque o rei era uma pessoa que deveria ser respeitada e colocar ordem no local onde ele vivia e existia. Nós temos aí depois, nós temos então Jean Bodin. Jean Bodin ele criou o seu livro, Os 6 Livros da República, e vamos ver que ele dizia que o rei era uma pessoa enviada por Deus que deveria governar. Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles tinham ideias bem semelhantes, não é? A gente vê aí que Jacques Bossuet, francês, ele era um teólogo, uma pessoa que cuida da religião. E ele vai criar o livro também, Política segundo a Sagrada Escritura. O que é que vai dizer então esse livro, pessoal? A gente vai observar que Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles tinham ideias bem semelhantes. Quais eram essas ideias? Essa ideia principalmente chamado direito divino do rei. E esse direito divino do rei significava o quê? Que o rei era uma pessoa enviada por Deus para governar a terra. Então a gente vai observar que Jean Bodin e Jacques Bossuet acreditavam que o rei era uma pessoa enviada por Deus para governar a terra e assim o rei ele não poderia ser uma pessoa questionada, porque se alguém questionasse o poder do rei, estava então questionando o poder de Deus. Então a gente vai observar que os autores do absolutismo eram escritores, pessoas que criaram livros apoiando o poder do rei. Entre eles, vocês têm aí, então, o exemplo de Jacques Bossuet, nós temos Maquiavel, que definia que o rei deve ser forte, deve manter a ordem. Thomas Hobbes, que dizia que o rei deveria manter o Estado e o país organizado, deveria ser autoritário. E vamos ter Jacques Bodin e Jacques Bossuet dizendo que o rei
era uma pessoa enviada por Deus e, portanto, tinha um direito divino. Isso, até o ano de 1750, pessoal, todo mundo acreditava lá na França e no mundo que o rei realmente era uma pessoa enviada por Deus. Ele tinha o direito divino, certo? Então a gente vai observar que muitos reis que eram absolutistas acreditavam então que eram pessoas enviadas por Deus para governar a terra. E assim não poderiam ser questionadas. Aqui nós temos mais detalhes sobre cada um deles, certo? Jean Bodin, que associava o Estado à própria representação da sociedade. A gente vai observar aí que o poder real seria ilimitado. Ele era como chefe da família. Assim, o absolutismo ele seria uma espécie de família onde todos deviam obediência ao chefe, que era ao rei. Então a gente vê que para Jean Bodin, o rei, que era absolutista, ele deveria proteger e prover, ajudar a população. Já Bossuet, ele defendia o absolutismo a partir do direito divino dos reis. Para ele, o rei, o poder, ele era entregue pelo próprio Deus ao soberano, e assim a vontade do rei era a vontade de Deus. Bossuet ele foi o primeiro teórico do absolutismo do rei Luís XIV, como eu mostrei a vocês. Então a gente vê Maquiavel, ele vai defender principalmente que o rei ele deve ter uma maior representação, ele deve então manter a ordem, né? Thomas Hobbes, a gente vai observar que Thomas Hobbes ele vai dizer que o rei deve ter o poder absoluto, suficiente para não deixar os seres humanos se matarem entre si e garantir a paz. Então a gente vê Maquiavel, que o Estado deve ser forte. Thomas Hobbes, ele vai dizer que o rei ele deve o quê? Manter a paz e a prosperidade. Jean Bodin, ele vai dizer que o Estado, que o rei é o grande soberano da sociedade, que ele tem a função de proteger e de ajudar a população. E Jacques Bossuet, nós vamos ver aí que ele tem a função de quê? E principalmente para Jacques Bossuet, foi ele que defendeu o direito divino do rei, dizendo que o rei era uma pessoa enviada por Deus para governar a terra. A gente vai observar, pessoal, só para a gente finalizar, que o rei ele tinha um papel fundamental de organizar também a economia. Da mesma forma que ele organizava a vida das pessoas, a sociedade, a política, a economia também era controlada pelo rei. Então, o que é que vai acontecer? Os reis absolutistas criaram uma economia chamada de mercantilismo. Mercantilismo lembra o quê? Lembra uma economia de mercado, ou seja, era uma economia voltada para o comércio. Uma economia que era baseada principalmente no comércio. E a gente vai observar que essa economia, ela era principalmente o quê? A gente vai observar que essa economia é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa entre os séculos, um século XVI e o século XVIII. A gente vai observar que desde o século XV ela começou a acontecer. O mercantilismo ele originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. A gente vai observar que o mercantilismo é uma economia dos reis absolutistas. E para organizar essa economia, o rei ele interferia de forma autoritária nessa economia. Então, tudo que era produzido, o valor que seria produzido, a quantidade, era organizado exatamente pelo rei absolutista. Então, o mercantilismo é a economia que pertencia aos reis absolutistas. E essa economia, ela tinha 3 características ou 3 objetivos. Quais eram? Vocês vão observar aí que a economia do rei absolutista até o século XVIII, ela tinha 3 objetivos. O metalismo, a balança comercial favorável e o protecionismo. Primeira característica ou primeiro objetivo do mercantilismo
da economia dos reis. Nós temos aí que era o quê? Eles acreditavam no metalismo. Primeiro objetivo, que era manter o quê? Quanto mais prata e ouro existia em um país, mais rico ele seria. Por isso que esses países absolutistas, eles vão começar então a buscarem ouro e prata para se tornarem mais ricos. A segunda característica, ou segundo objetivo, era a balança comercial favorável. E o que significa isso? Que o rei ele tinha que vender, ele tinha que exportar mais produtos do que ele comprar ou importar produtos. Ou seja, era necessário que ele vendesse. Quando eu vendo, eu exporto produtos. E quando eu compro, eu importo produtos. Então ele dizia que é necessário manter a balança de um país, ou seja, a economia ela tinha que ser o quê? Favorável. E para manter uma economia equilibrada, eu tenho que vender mais do que comprar. Vamos dizer que eu compro mais do que eu ganho. Se eu compro mais do que eu ganho, eu vou entrar o quê? Minha economia ela vai ser negativa, ela vai ser baixa. Então, da mesma forma, é um país, ele tem que vender mais do que comprar. E assim a balança ela é favorável. E também, para uma economia mercantilística dos reis absolutistas, ele defendia o protecionismo, que era o quê? Tinha que defender o que é produzido no seu país e impedir que outros produtos de outros países vendessem para o seu. A gente pode perceber esse protecionismo, pessoal, quando a gente vê que um produto feito aqui no Brasil, ou o que é mais comum, a gente tem que incentivar a economia brasileira tem que incentivar que a gente compre esses produtos. Porque imagine, por exemplo, se um celular da Apple ou um computador da Apple tivesse o mesmo valor então que um da Samsung ou que outro normal da LG, Nokia, fosse do mesmo valor. Nós não deixaríamos de comprar um produto da Apple para comprar um produto da LG ou um da Nokia. Não é isso? É lógico. Então a gente vai observar que isso é uma forma de quê? De proteger o que é produzido no seu país. Aumenta o produto, o preço de um produto que vem de outro país, para que as pessoas se sintam pressionadas a comprar o que é produzido no seu país. Uma forma de protecionismo é, por exemplo, o dólar. A moeda dos Estados Unidos ela é mais cara do que a moeda que nós temos aqui, que é o real. Isso não é porque eles são melhores, é porque é uma forma de proteger o que é desenvolvido aqui no Brasil, na nossa economia. E, por fim, também eles desenvolviam o colonialismo, que era a busca por territórios em outros países. Então, assim, a gente vai finalizar o nosso conteúdo e na semana que vem nós voltamos com outro.